Record of Ragnarok até que enfim chegou na Netflix, mas muita gente está se perguntando se é bom mesmo o anime. Se vale a pena mesmo gastar o seu tempo assistindo, assista este vídeo aqui que eu vou te contar tudo e se vale a pena ou não assistir o anime. Confere aí. Salve guys, eu sou o Lich para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre Record of Ragnarok, que é o anime novo da Netflix. Mas antes, já seja novo aqui no canal e deixa o seu like aqui no vídeo. Também se inscreve para ficar por dentro de mais notícias sobre o mundo dos animes, nerdices e tudo sobre o mundo do entretenimento. E também compartilha esse canal para mais pessoas poderem ficar sabendo se devem ou não assistir Record of Ragnarok, beleza? Então, vambora pro vídeo. Galera, recentemente na Netflix a adaptação de Shumatsu no Valkyrie foi anunciada pela Netflix. O anime ia lançar no dia 17 de junho, ou seja, ele saiu nessa quinta-feira dessa semana. Muita gente está ansiosa por esse anime, estava ansiosa também por esse anime, até porque o mangá de Shumatsu é um dos que estavam mais hypados nesse ano de 2021. E a Netflix anunciar esse anime é muito legal, até porque, como eu sempre vou dizer, um anime é excepcionalmente, faz muito bem para qualquer obra de mangá, até porque isso fortalece muito o público e populariza a obra para quem não conhecia antes e conheceu pelo anime e pode acabar até lendo o mangá e consumindo o mangá, né? Mas eu vou resumir aqui basicamente a história para você que não conhece Shumatsu no Valkyrie, assim como eu não conhecia. Vou resumir bastante, então vai lá assistir o anime, vai ler o mangá, porque eu vou dar uma boa resumida aqui. Bom, basicamente, vários deuses de diversas mitologias, como a budista, grega, romana, etc., se reuniram para decidir o que iria acontecer com a humanidade, se eles dariam um fim à humanidade ou deixariam do jeito que tá, ajudariam, enfim, né? E por conta de várias ações ruins da humanidade, como poluição, guerras, mortes, não sei o que lá, eles decidem dar um fim à humanidade de uma vez por todas e acabar com ela. Mas uma Valkyria, que é a Brunilda, decidiu dar uma opção para os deuses e deixar que a humanidade também participasse do seu futuro destino, né? Se eles iriam acabar ou não. Ou seja, os deuses iriam enfrentar os humanos em uma luta no X1 para poder decidir qual seria o destino da humanidade. No caso, seriam vários deuses contra várias figuras lendárias da nossa história humana, e enfim, eles se enfrentando no X1, ou seja, seria, por exemplo, Zeus contra, sei lá, o Arthur, o rei Arthur, né? Digamos assim. São várias figuras lendárias contra deuses. Essa proposta é bem interessante, como eu já disse num outro vídeo que eu fiz sobre Record of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyrie, né? Mas vamos logo para ver se o anime ele vale a pena ou não. Lógico que eu vou comentar aqui, né, pessoal, o que eu achei do anime. Ou seja, você pode, depois disso, assistir e achar uma coisa completamente diferente. Isso é completamente normal. Depende muito do ponto de vista de cada pessoa, a experiência pré-anime, pós-anime, assistindo o anime. Mas com certeza isso muda. Mas o que eu vou dar aqui é basicamente uma opinião meio que geral sobre coisas não tão específicas, que cada um pode ser diferente, né? Mas vamos começar com um fator essencial para cada anime, que é a animação, que é basicamente o pilar de todos os animes, né? Isso muitas vezes pode decidir se uma pessoa vai assistir um anime ou não. Lógico que isso não é o fator mais primordial, a história também é muito interessante, a história também tem que ser muito interessante, muito pegajosa, te pegar assim de jeito, mas com certeza a animação é uma coisa que realmente, porque vamos ver, né, Berserk 2016, uma história sensacional de Berserk, mas a animação é tão ruim que pouquíssimas pessoas continuaram assistindo Berserk, até que de fato o anime parasse de ser produzido, né? Mas vamos lá. Bom, galera, a animação tá ok. Não é nada muito ruim, não é nada muito exagerado e tudo mais. Eu particularmente gostei, até porque não é nada que acaba atrapalhando nas lutas, que por mais que sejam deuses super poderosos e os caramba 4, não é nada que é exagerado não, tá? Por exemplo, na luta do Poseidon contra o Sasaki, que é aquele senhorzinho e tudo mais. Você provavelmente não deve ter assistido, até porque você vai assistir, mas vamos pegar essa luta de exemplo. Essa luta é muito legal, até porque é um deus de água contra um samurai, um espadachim japonês lendário, né? Mas não é nada exagerado, é uma coisa muito bem feita. A animação é bem trabalhada, os efeitos não são exagerados, até porque eu achei que fosse ser um pouquinho mais,
por conta de serem deuses, esse tipo de coisa e tudo mais. Mas não é nada exagerado, a animação tá ok, mas também não é nada absurdamente incrível, sabe? Mas uma nota aqui também vai pro design do Sasaki, que é muito foda. Cara, um dos personagens mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida, personagem muito foda. A dublagem. Bom, eu assisti em japonês como um otaku tradicional mesmo, mas sim, o anime ele tem uma dublagem brasileira, pessoal. E eu não assisti todos os episódios dublados de novo, né? Mas eu dei uma boa olhada na dublagem brasileira e no geral eu vou falar pra vocês que eu particularmente não achei tão legal assim. O estilo da dublagem não é muito o meu gosto. Parece que muitas vezes eu tô vendo um anime dos anos 90, pelo menos foi o que eu achei. Muito pelo fato do narrador também ser, sabe? O narrador é muito diferente. Pra quem assistiu esse anime em japonês, quando você vê a dublagem brasileira, você realmente vai perceber que parece muito um anime dos anos 90. É uma coisa muito mais presa. Eles não passam, por exemplo, tanta fluidez como passam em outros animes, mas eu pelo menos não achei muito bom. Como por exemplo a voz do Sasaki, que infelizmente é o personagem que eu mais gostei da obra, que infelizmente pra mim tem a pior dublagem. Que a dublagem do Sasaki, pessoal, é bem diferente, porque o Sasaki ele já é um velho. Ele é um velho. Ele tem que ter uma dublagem de uma pessoa mais velha com uma voz grossa. Mas na verdade a voz dele não combina com o personagem, porque é uma pessoa nova dublando e fica uma coisa meio desproporcional. Mas não são todos os personagens assim, lógico que alguns salvam. Por exemplo, eu achei muito legal a dublagem de personagem que é o Lubu, que é o principal, assim, no começo, o principal personagem do lado dos humanos, e da Brunilda, que são duas dublagens que pra mim se salvaram muito bem, que ficaram muito legais. Mas, infelizmente, eu não gostei tanto assim da dublagem. Mas o principal de verdade é sempre a história, o drama, as batalhas, etc, né? Galera, confesso pra vocês que nos primeiros 3 episódios eu senti uma coisa muito triste, chamado tédio, cara. Sim, o anime no começo pra mim foi bem tedioso e é bem difícil você parar pra pensar a premissa do anime e o anime ser tedioso, mas sim, pra mim é muito tedioso, não pelas lutas, mas sim pela história. Deu pra perceber claramente que os roteiristas quiseram muito entrar em detalhes, então muito background de personagem foi explorado sem a mínima necessidade, confesso pra vocês, né? Assim, muitos detalhes de coisas específicas, uma coisa específica de um personagem foi citada, mas assim, é uma coisa que atrapalha na luta. Porque ao invés de você ter, por exemplo, uma luta, né? Você tem uma luta, aí tem uma cena depois que vem explicando, não. Simplesmente você tá no auge da luta e vem e corta pra um flashback, uma história completamente diferente. Você pensa que vai ser curtinho, mas na verdade ela vai durar até o final do episódio. E você muitas vezes, por exemplo, vai acabar vendo 3 minutos de uma luta que é completamente estática em um episódio. Tanto que as maiorias das lutas duram de 3 a 4 episódios. Ou seja, como eu disse, é muito background pra personagens que assim, não é necessário, gente. É um anime de luta, você não precisa colocar muita história sobre personagens, sobre a arma, sobre não sei o que. Não. Coloca a luta de fato, faz uma luta foda, uma luta épica, cara, porque é muito ruim ficar vendo background no meio de uma luta épica. Mas, como eu disse, isso é no começo do anime, né? O anime tem 12 episódios e depois da luta do Lubu, pra mim, melhora as coisas. E você vai perceber isso assistindo na partida luta 2, que pra mim é uma sensacionalíssima, mas a minha favorita até agora é a do Sasaki. Primeiro porque nessas duas lutas, os personagens eles estão bem pau a pau, sabe? Você até percebe que, por exemplo, na primeira luta, que é a do Lubu contra o Thor, que eles são muito fortes, mas você não percebe uma equidade assim de nível. É basicamente, o cara vai ficar te atacando até ele dar um ataque e acabar com você. É mais ou menos isso que eu senti na primeira luta, mas nas outras duas eu senti uma coisa bem diferente. A do Sasaki, por exemplo, ela é bem pau a pau. Como, por exemplo, a luta 2, que eu não vou falar, porque pode ser um spoiler, né? Mas é melhor não falar. A luta 2 é bem pau a pau e é muito épica, é bem interessante, é muito sensacional. Ou seja, eles conseguiram nessas duas lutas contar a história sem fuleiragem, sem muito background e colocar a luta logo, porque era o que a gente queria ver, né? Mas a pergunta que não quer calar é: o anime vale a pena assistir ou não, né? Ele é ruim e não vale a pena. Bom, a nota que eu dou pro anime é de 7, principalmente pelo roteiro meio chato, mas os personagens e as lutas se mantêm em bom nível e sim, vale a pena você assistir o anime
na minha opinião. Principalmente também por conta da segunda temporada, que é muito provável que saia e pode ser ainda melhor. Se eles corrigirem esses problemas que eu tô falando aqui, é muito provável que o anime vai ser muito bom na segunda temporada, mas infelizmente a primeira tem alguns erros que é normal, né? Primeira temporada de um anime. Mas sim, eu recomendo você assistir esse anime, vale a pena, você dá uma boa chance pra ele. Mas a pergunta principal mesmo é: o que você achou do anime? Você já assistiu, não assistiu? Comenta aqui embaixo, aproveita também e já deixa o seu like no vídeo para poder dar uma força pro canal. Se inscreve aqui embaixo para poder ficar por dentro de mais reviews, notícias e curiosidades sobre o mundo otaku e nerd. E se você tá afim de desenhar os seus personagens favoritos de anime sem dom e com o melhor método possível, entra no link aqui da descrição, beleza? Então, muito obrigado e até breve, valeu!